Olá, senhoras e senhores, meu nome é João Victor Rufo e você está no podcast Entendes o que Lês. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast Entendes o que Lês. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que tanto os cristãos como as pessoas que não são cristãs usam como frase de efeito. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. Do que consiste esse amor, como ele se manifesta em nossas vidas, e essas e outras perguntas vão ser respondidas nesse episódio. Para isso eu vou usar o texto de 1 João 4, versículo 16, que diz: Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4, versículo 16. Todos nós já ouvimos alguém cristão ou não cristão dizer uma das seguintes frases: isso não tem nada a ver, Deus é amor. Relaxa, Deus é amor. O que eu faço ou deixo de fazer não importa, Deus é amor. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma dessas frases, ou você já falou alguma delas. Muitas vezes essas pessoas usam a frase Deus é amor para justificar alguma coisa que elas fizeram e não querem se sentir culpadas por isso. Mas agora, será que essa frase está certa? Será que realmente Deus é amor? As respostas para essa pergunta são duas e simples: não e sim. Não, porque se for no sentido deturpado de amor que o mundo acredita, não, Deus não é amor. E sim, Deus é amor se for no sentido verdadeiro, ou seja, no sentido bíblico. Se for no sentido bíblico, sim, Deus é amor. Agora, é sobre esses entendimentos de amor que nós iremos falar nesse episódio. Vamos primeiro falar sobre o entendimento que quase todas as pessoas da nossa era possuem a respeito do amor de Deus. Primeiro, nós devemos entender que o nosso mundo é um mundo caído, ou seja, manchado pelo pecado. As coisas criadas por Deus foram deturpadas pelo pecado, ou seja, foram manchadas pelo pecado, e entre essas coisas está a nossa concepção de amor. Entre muitas as deturpações da nossa concepção do amor de Deus, eu vou falar sobre a que sustenta o uso da frase Deus é amor por aqueles que não entendem nada desse amor. Essa deturpação da nossa concepção do amor de Deus é a seguinte: no início de tudo, antes do primeiro homem e a primeira mulher pecarem, o amor de Deus ele era um estímulo para manter longe dos corações deles o desejo de pecar. Depois da queda, depois que esse entendimento correto do amor de Deus foi deturpado naquela conversa de Eva com a serpente, o nosso entendimento do amor de Deus passou a ser meio que um lençol para cobrir os nossos erros e nos deixar continuar a viver as nossas vidas errando. Ou seja, o que antes nós usávamos como estímulo para não pecarmos, depois da queda, passamos a usar como justificativa para pecar. Houve uma deturpação do entendimento original, ou seja, verdadeiro. E eu vou te mostrar qual é essa deturpação. A principal deturpação do nosso entendimento do amor, tanto de Deus quanto dos nossos relacionamentos sociais, foi a ideia de que no amor não há espaço para repreensão, ou seja, discordâncias. Para o entendimento deturpado de amor, a frase Deus é amor é utilizada para meio que passar pano nos nossos erros, passar um pano nos nossos erros. Se você não entendeu o que significa passar pano, eu te explico. Passar pano significa não levar em conta, fingir que não existe, jogar no canto da sala, deixar ali, mas fingir que não existe. As pessoas usam essa frase para fingir que seus erros não existem e que elas não têm culpa de nada. Isso porque, segundo o entendimento que paira sobre os nossos tempos, no amor não há espaço para repreensão, não há espaço para críticas. Por exemplo, segundo esse pensamento, se eu te amo, jamais vou dizer que você está errado ou que falhou alguma coisa. Isso porque o amor só é demonstrado quando eu dou um tapinha no seu ombro e digo, vá em frente, continue dessa maneira. Você consegue entender a visão da nossa época? Onde há crítica, não há amor. Onde há repreensão, não há amor. Onde há confronto, não há amor. No entendimento humano, ou seja, no entendimento caído, eu posso fazer o que eu quero, fazer tudo conforme o que eu quero, sem me preocupar com nada, porque, afinal de contas, Deus é amor. Acontece que não. Deus não é esse tipo de amor. Se nós estamos tratando do Deus bíblico, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o amor.
Que Deus é amor, isso é indiscutível. Acabamos de ler isso. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4, versículo 16. Tá bom, Deus é amor, mas o que a Bíblia descreve como amor? Primeiramente, nós temos que entender que Deus ser amoroso não significa que o amor é Deus. O amor é um dos atributos de Deus. Os atributos de Deus são características do seu próprio ser, por exemplo, santidade, misericórdia, graça, amor e muitos outros. É importante nós entendermos isso, que o amor é um atributo de Deus e não o próprio Deus, porque todos os atributos de Deus estão em perfeita harmonia, demonstrando a perfeição do Senhor. E o que significa que os atributos de Deus possuem perfeita harmonia entre eles? Isso significa que, por exemplo, o amor de Deus não é maior do que o atributo da justiça de Deus. Os dois atributos estão em perfeita harmonia, demonstrando a perfeição de Deus. Como as pessoas que não entendem o amor de Deus usam a frase "Deus é amor" para passarem pano nos seus erros, ou seja, fingirem que não possuem culpa nenhuma, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Ao contrário do entendimento deturpado que vimos agora há pouco, a Bíblia ela nos diz que o amor de Deus também se manifesta na repreensão. Vou citar 2 exemplos disso. Eu acho que todos vocês já ouviram falar ou já conhecem a história do rei Davi, ou já ouviram falar sobre o rei Davi. Lá em 2 Samuel capítulo 11, conta o relato do pecado de adultério que Davi cometeu com Batseba. Davi meio que passou um pano no que tinha feito e continuou sua vida normal. Ele não sentiu culpa de nada, não sentiu culpa por ter adulterado com Batseba e continuou sua vida normal. Deus amava Davi. Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Se o amor de Deus fosse como muitos hoje pensam que é, como muitos pensam que é, ele simplesmente passaria um pano e deixaria Davi viver sua vida normalmente, ou seja, jogaria o pecado de Davi num canto da sala e deixaria lá, fingiria que não existe. Mas acontece que isso não é amor. Uma pessoa que ama você verdadeiramente sempre vai te confrontar, sempre vai te dizer que você está errada ou errado em alguma coisa quando for necessário. E essa pessoa faz isso justamente porque ela te ama, porque se simplesmente passasse um pano para você, lá na frente você não ia se dar bem, você ia se dar mal. E foi isso que Deus fez. Se você for ler 2 Samuel capítulo 12, você vai ver que Deus mandou Natã, um de seus profetas, para confrontar Davi, dizendo que ele pecou contra o Senhor e que precisava se arrepender. O amor de Deus se manifestou na repreensão. E isso aparece no outro exemplo também muito maior. Quando nós vamos falar sobre o amor de Deus, nós sempre devemos lembrar que a maior demonstração do amor de Deus por nós foi numa cruz. A maior manifestação do amor de Deus foi na repreensão por meio da cruz de Cristo. Na cruz, Deus demonstrou seu amor para conosco e sua ira contra os nossos pecados. Na cruz, Deus pegou o único homem perfeito que já pisou nessa terra e o colocou nela. Por meio disso, ele demonstrou a sua repreensão e o seu amor. Por isso que a frase Deus é amor, quando é usada para encobertar nossos pecados, passar um pano neles, não se sustenta, porque na repreensão, Deus manifesta o seu amor. Se você já usou uma daquelas frases que eu falei no início do episódio, como por exemplo, o que eu faço, deixo de fazer, não importa, Deus é amor. Se você já usou uma frase como essa, eu te digo que é justamente por Deus ser um Deus amoroso que você deve levar em conta as coisas que você faz. Lembra do que eu falei sobre os atributos de Deus, que todos possuem perfeita harmonia, refletindo a perfeição de Deus? Então, isso aparece também na cruz de Jesus. Na cruz de Cristo, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita e o seu amor foi plenamente demonstrado. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita porque o próprio Deus desceu, morreu em nosso lugar para pagar a nossa dívida que nós tínhamos com Ele mesmo. Ou seja, Ele não passou um pano, Ele não jogou a nossa dívida para um canto, não. Ele, sendo completamente justo, Ele teve que descer e morrer no nosso lugar para pagar a nossa dívida. E nisso o seu amor foi plenamente demonstrado. O amor de Deus se revela na repreensão, porque por Deus nos amar, é que Ele olha nos nossos olhos e nos diz que o que fizemos foi errado e que nós precisamos nos arrepender. Eu já li alguns comentários de algumas pessoas cristãs dizendo que Jesus passou pano nos nossos pecados. Eu gostaria de deixar claro que isso é uma mentira, é algo totalmente antibíblico. Muitos usam o texto de 1 Pedro,
capítulo 4, versículo 8, que diz que: "Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidões de pecados." Isso está na versão Almeida Revista Corrigida. Eles usam a palavra cobrirá para provarem o ponto deles. Eles usam isso. Acontece que o contexto desse texto traz essa palavra cobrirá o sentido de perdoará. O amor perdoará multidões de pecados. Para que haja perdão, precisa haver reconhecimento do erro. E para que haja reconhecimento do erro, é necessário repreensão. E isso Deus fez por meio de Jesus na cruz. Tá vendo? O amor se manifesta, o amor de Deus também se manifesta na repreensão. Deus demonstra seu amor por nós também por meio da repreensão. Mas agora, como nós vamos lidar com isso? Qual vai ser a nossa resposta a esse amor, a essa repreensão? Devemos entender que a nossa resposta sempre vai depender do nosso entendimento do que é o amor de Deus. Se pensamos como muitos pensam, que podemos fazer qualquer coisa porque Deus é amor e porque Ele é amor, Ele não vai disciplinar a gente, nossa resposta vai ser sempre negativa e sempre vai ser prejudicial a nós mesmos, uma vez que nós teremos que nos apresentar diante do justo juiz no último dia. Agora, se entendermos o amor de Deus como ele verdadeiramente é, como a Bíblia diz, ou seja, se olhar para o amor de Deus, se olharmos para o amor de Deus na cruz de Cristo, nossa resposta vai ser como a do rei Davi depois que o profeta Natã o repreendeu. Veja a resposta dele a esse amor. Ele diz assim: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o seu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer." Salmo 51, dos versículos 10 ao 12. Davi escreveu esse Salmo 51, depois de ter sido confrontado por Natã. Nesse salmo, Davi escreve pedindo perdão a Deus por ter pecado, e ele registra nesses versículos que eu li agora há pouco, a sua resposta ao amor de Deus. Você pode perceber que ao todo são 6 petições, ou seja, 6 pedidos, e 2 em cada verso. Primeiro, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável, não me expulses da tua presença, não tires de mim o teu Santo Espírito, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Os pedidos de Davi são todos direcionados a um objetivo. Ele quer permanecer no amor de Deus. Uma pessoa que verdadeiramente entende o amor de Deus sempre pede para permanecer nele, assim como o propósito original de toda a criação que falei lá no início. E ele permanece no amor de Cristo por meio da obediência. Por fim, eu gostaria de terminar esse episódio com uma frase de Agostinho de Hipona que diz: "Feriste meu coração com a tua palavra, e eu te amei." A palavra de Deus, ela fere nossos corações orgulhosos, rebeldes, arrogantes, e por meio disso demonstra o seu amor. Aquele que experimenta o amor de Cristo, ele nunca mais quer se afastar dele, pois esse amor nos dá confiança, como está escrito em 1 João 4, versículo 17, que diz: "Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele." Não procure pessoas que sempre dizem que você está certo ou certa, mas procure pessoas que te amem o suficiente para olhar para você e dizer que você está errado quando for necessário. Assim também Deus nos ama o suficiente para que naquela cruz enviasse seu Filho para sofrer nela, nos dando a maior repreensão da história, mas assim também a maior demonstração de amor. Espero que você tenha gostado desse episódio. Peço que, se puder, compartilhe com outras pessoas para que mais gente seja alcançada. Espero você no próximo episódio. A Deus seja toda a glória. Até a próxima.